Olá, colega, bem-vindo ao terceiro vídeo da série na qual a gente está dando uma introdução aos métodos TRIZ e engenharia robusta. Se você perdeu as outras duas partes, veja aí na descrição o link para a parte 1 e parte 2. Vamos aqui agora com uma visão geral do método Taguchi de engenharia robusta. Qual que é a contribuição da engenharia robusta ao longo de um ciclo de desenvolvimento de um produto, de melhoria de um produto, ou seja, resolver um desafio técnico, um problema técnico? A contribuição da engenharia robusta está aqui justamente entre a etapa de projeto detalhado e o início da fase de validação, introduzir uma etapa de otimização, usando uma estratégia concebida pelo Dr. Taguchi, que a gente chama de otimização em duas etapas. Primeiro, fazer o que é mais difícil, reduzir a variabilidade, e depois ajustar a média. E o que a gente está buscando aqui nessa etapa, né? Quando a gente vai detalhar uma solução para depois oferecer aos ensaios de validação um protótipo de um produto ou uma especificação de projeto, de processo, a gente está diante desse desafio tremendo aqui, o desafio técnico de explorar isso que a gente chama de design space, okay? Que são as possíveis combinações das múltiplas variáveis de projeto. Né? Então, cada pontinho aqui é uma combinação, uma particular combinação dos ajustes, dos níveis desses parâmetros de projeto, do produto ou do processo. Normalmente a gente não sai do zero, tem sempre alguma especificação, algum projeto, algum produto de referência, mas se a gente usa os nossos métodos limitados, a gente não consegue de maneira eficiente explorar, porque é muito grande essas combinações possíveis aí. A contribuição da engenharia robusta está justamente em fazer, através de pequenos experimentos de pequena escala, explorar de maneira muito mais eficiente esse design space e poder encontrar o que a gente chama de projeto robusto, ou seja, um projeto com mínima sensibilidade àquelas variáveis que tendem a produzir variação, né? Que a gente vai chamar de fatores de ruído, com mínimas perdas financeiras, isso também coincide a redução da variabilidade com a redução de custo, máxima qualidade, ou seja, uma série de benefícios, né? Geração de know-how e, principalmente, apagar futuros incêndios, futuros problemas por causa da estratégia de otimização do Taguchi, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. O criador do método, Dr. Genichi Taguchi, é uma pessoa reconhecida no mundo todo, recebeu vários reconhecimentos internacionais e então ele é o autor da engenharia robusta e também de outros métodos. A engenharia robusta, entre os métodos desenvolvidos pelo Dr. Taguchi para melhoria de produtos e processos, é o mais conhecido, né? Engenharia robusta, Robust Design, Robust Engineering. Mas existem outros métodos também desenvolvidos pelo Dr. Taguchi, interessantes, que não vai ser o assunto desse vídeo aqui. Bom, o que é engenharia robusta? É uma metodologia cujo foco é a otimização econômica do desempenho de um produto, de um processo, né? E em que consiste essa otimização? O que a gente está buscando é robustez, ou seja, tornar o desempenho do produto, a entrega das funções técnicas que o produto ou o processo em questão tem que satisfazer, tornar o cumprimento das funções técnicas minimamente sensível aos fatores que causam variabilidade no ambiente de manufatura e no ambiente de uso pelos clientes. Esse é o foco da engenharia robusta. Ok, então vamos ver aqui, né, como que a redução da variabilidade pode abrir oportunidades de, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade e reduzir custo, né? Se a gente está numa situação dessa, suponha que eu tenho aqui uma especificação para um certo parâmetro de desempenho de um produto, uma especificação com valor nominal M e uma tolerância, um limite inferior de especificação e um limite superior de especificação. Essa aqui seria a tolerância. Na maioria dos casos, como a gente tem um modelinho na cabeça de que produto aqui dentro é produto bom, é zero defeito, a situação de variabilidade do processo acaba caindo dentro dessa tolerância. A gente não procura se esforçar para reduzir a variabilidade se já está dentro da tolerância. Isso é natural na forma tradicional de pensar. O problema é que aqui, numa situação assim, onde a capacidade do processo aí está justinho encaixada na tolerância, você está praticamente de mãos atadas. Se você, numa situação dessa, começa a tentar mudar variáveis do produto ou do processo,
é muito provável que essa mudança de algum parâmetro vai provocar produto fora da tolerância e você vai ter problemas de qualidade. Então, mais ou menos, estamos aqui de mãos atadas. Nada pode ser feito para reduzir custo realmente numa situação assim. Agora, se a gente chega numa situação dessa, e é isso que o Taguchi ensina e viabiliza tecnicamente, se a gente consegue reduzir drasticamente a variação, aqui se abrem as verdadeiras oportunidades para reduzir custo, para ganhar produtividade, né? Porque agora, com esse nível de domínio tecnológico, de mínima variação em torno do valor ideal, eu consigo ajustar essa distribuição, o desempenho do produto ou do processo, eu consigo ajustar na condição que mais interessa para ganhar tempo, para reduzir tamanho, peso, economizar material, etc. Vamos ver isso aí funcionando num exemplo que passou muitos anos atrás, na ITT Automotiva. Eles tinham um processo de fabricação de componentes eletrônicos, eles tinham um processo de galvanoplastia, e esse processo consistia então em depositar uma camada de ouro nos terminais de um componente eletrônico. Mas como a variabilidade do processo era muito grande, eles eram obrigados a gastar mais ouro, ajustar a média do processo, né, acima do limite inferior, do limite mínimo especificado pelo cliente. Então eles queriam, como esse experimento de engenharia robusta, queriam reduzir o consumo de ouro usando a estratégia do Taguchi, fazendo um experimento para identificar aquelas variáveis que têm influência na variabilidade do processo e colocar essas variáveis na condição de mínima variabilidade. Isso foi o resultado da etapa 1 que eles conseguiram no experimento. Eles conseguiram uma redução drástica de 7 microns para 1,2 microns. Né? Como essas variáveis também, que eles usaram para minimizar a variabilidade, também têm influência na média, a média, por conta desse ajuste, priorizando a redução da variabilidade, a média subiu para 87. Mas isso foi só a primeira etapa. Agora, e somente agora, é que eles têm uma real oportunidade de reduzir custo, e isso foi o que eles fizeram na etapa 2, ajustando a média, né, para poder economizar ouro em relação à condição inicial. Resultado final desse experimento, uma melhor qualidade, o processo é muito mais capaz. Se você calcular o índice CPK, índice de capacidade do processo para essa situação e para essa, você vai ver que isso aqui é uma situação muito superior em termos de qualidade. Também conseguiram maior produtividade, porque eles usaram, para fazer esse ajuste da média, sem prejuízo da variação, usaram o tempo de banho. E para depositar 56 microns é mais rápido do que depositar na condição inicial 76. Então também ganharam redução do tempo de ciclo do processo. E tudo isso aprendendo um montão com o experimento, né? Agora, nessa condição, eles têm muito mais domínio da tecnologia em questão e conseguiram o objetivo, que era reduzir o consumo, conseguiram uma redução anual de $400 mil no consumo de ouro. Eu vou mostrar aqui agora um desenho, um gráfico, né, que ajuda a entender como é que funciona o experimento de engenharia robusta. Tá? Aqui eu vou usar apenas um fator, uma variável de projeto, de produto ou processo, né, e sua relação com o que a gente mede, com o que a gente quer melhorar, que a gente chama de resposta, né, do experimento. Eu vou ilustrar isso para um fator, mas num experimento real de engenharia robusta, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente está fazendo isso aqui, sem precisar construir esse gráfico, a gente está fazendo isso simultaneamente com vários fatores, ok? E explorando diferentes níveis, né, no espaço, no design space, para buscar a condição ótima, ok? Então, suponha o seguinte, eu tenho, para uma certa resposta, um valor de resposta, eu tenho um valor ideal, um valor nominal que eu quero atingir. Então, usando esses modelos que a gente aprendeu na escola, a gente calcula para um certo fator de controle qual deveria ser o ajuste que a gente deve dar. Estou falando de maneira bem genérica, né? Para qualquer campo técnico. A gente consegue calcular esse valor dessa variável que deveria contribuir para ter a resposta na região, no valor ideal M. Okay? Então a gente especifica, a partir desse cálculo, especifica um valor para esse parâmetro de projeto. Só que, claro, não é possível ter sempre esse valor exato a 1 aqui. Sempre existe variação, né? Variabilidade, e nesse caso, se eu estou nessa região aqui, se essa é a relação entre esse fator de controle e a resposta, toda essa variabilidade está sendo transmitida para a saída.
Eu estou numa condição de pouca robustez. Então, o que a gente faz no experimento de engenharia robusta? A gente explora níveis diferentes do fator de controle. Então, por exemplo, o que acontece se eu tenho aqui um outro nível desse fator de controle, um nível A2? O nosso mundo técnico de engenharia é cheio dessas relações não lineares entre variáveis. Então, veja o que acontece nessa outra região. Eu estou sujeito, em torno de A2, a mesma variação, né, ao mesmo ruído que a gente chama, em torno desse valor A2, só que agora, por essa função de transferência aqui, a resposta sente menos essa variação desse parâmetro. A resposta ficou, né, mais estável porque encontramos aqui, no experimento, um nível A2 que é mais robusto. Esse é o sentido da palavra robustez. Isso é o que a gente faz simultaneamente para vários parâmetros no experimento de engenharia robusta, na primeira etapa de otimização, que é buscar a redução da variabilidade. Como essas variáveis, a maioria delas também influencia na média, então a média pode ir para qualquer lado. Mas não tem problema, porque agora a gente faz a etapa 2 de ajustar a média. Como que a gente faz isso? Por exemplo, usando um fator de ajuste, um fator que, por exemplo, funcione assim, sobre a resposta, no qual o ajuste desse fator, eu mudo o nível desse fator e ele não influencia na variação, só influencia na média. Né? Então é como se eu deslocasse essa curva para baixo para fazer a etapa 2 e aí eu tenho uma condição robusta, mínima variação em relação ao valor ideal. É assim que funciona o experimento de engenharia robusta, só que, como eu disse, isso é feito sem precisar construir esse gráfico, porque a gente vai usar um medidor de robustez, que é a relação sinal-ruído, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente faz, além disso, faz simultaneamente para vários parâmetros. É típico no experimento de engenharia robusta, você está explorando aí não só em 2 níveis, como está ilustrado aqui, mas em 3 níveis, né, que permite ver tendências, não linearidades. 3 níveis de 8, 10, 13 fatores de controle. Tá? Então, é muita geração de informação para a gente poder identificar a condição ótima. Nesse slide aqui, a gente vai ver o conceito de Taguchi estabelecendo, né, um novo paradigma de relação entre qualidade e custo. Okay? É o que a gente chama de a função perda quadrática do Taguchi, essa parábola invertida aqui, que diz o seguinte: o eixo vertical é daqui L dy, né, L é loss, função perda. Então essa fórmula aqui está dizendo, o importante aqui não é a fórmula, é mais o conceito, né, a filosofia da coisa, mas a fórmula diz o seguinte: a função perda unitária, né, perda monetária, por exemplo, dólares por unidade, numa massa de produtos colocados no campo, né, a função perda é diretamente proporcional, existe uma constante K aqui, que dá a inclinação aí dessa abertura, dessa parábola. Então a perda é proporcional ao quadrado da imperfeição. Se a gente resumir numa frase, essa fórmula aqui, né? Aqui é elevado ao quadrado. Então, se eu meço um certo valor, um parâmetro de desempenho de um produto, e, por exemplo, suponha que daqui, está dentro da tolerância. Teoricamente, a gente pensaria, é perda zero. Mas o Taguchi fala, não, isso ainda vai gerar alguma perda. Tá? E essa perda é proporcional a essa imperfeição, y menos m, elevado ao quadrado, multiplicado por uma constante. Essa vai ser a perda média unitária para o caso. Então, se a gente adota essa filosofia, essa forma de pensar, então nós vamos buscar, primeiro vamos reconhecer que qualquer desvio, mesmo que ocorra dentro da tolerância, já começa a provocar um problema econômico, tá? Um problema de competitividade em custo. Portanto, se a gente quer minimizar essas perdas, minimizar a função L de y, nós temos que buscar variação mínima aqui nessa região, próxima ao valor ideal, porque aqui você minimiza a perda e, simultaneamente, melhora a qualidade. A redução da variabilidade representa estabilidade na entrega do que o cliente espera e, ao mesmo tempo, reduz custo. Ok. Então, resumindo aqui, se o nosso paradigma é esse tradicional, que a gente chama de mentalidade trave de gol, ou seja, bola aqui dentro da tolerância, gol. E a gente só começa a se preocupar quando ocorre produto fora da tolerância. Aí, então, que a gente pensa que vai ocorrer uma perda por rejeição de produto, por retrabalho, etc. Se a gente acredita nisso, então, naturalmente, a gente se acomoda
está satisfeito com essa situação no qual a variação do processo, em sua grande maioria, está dentro da tolerância. Mas se a gente adota o paradigma do Taguchi, a gente vai buscar realmente a prática da melhoria contínua, chegar a um nível de perfeição, digamos assim, de mínima variabilidade em torno do que é ideal, não importa se isso já está dentro da tolerância. Aí agora, o interessante é que o Taguchi dá a receita para a gente fazer isso sem gastar um centavo, usando os recursos tecnológicos que a gente já tem, né, desde a seleção de um conceito de produto ou já implementado numa condição de operação, numa condição de manufatura. Okay? É por isso que o Taguchi define qualidade como a mínima perda que um produto causa à sociedade, ou seja, uma massa de clientes que a gente está procurando servir. Esses clientes recebem produtos, esses produtos, por sua variação de desempenho, acabam provocando insatisfação, perda, né, devoluções, queixas, assistência técnica, todas essas coisas. Né? Então, se a gente adota essa definição de qualidade que o Taguchi dá, aqui, na verdade, a frase, né, formal tem mais detalhes, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Então, nós vamos procurar reduzir a variabilidade, chegar nesse estado de desempenho, onde as perdas são mínimas e, ao mesmo tempo, você tem máxima qualidade. Ok, como que a gente trabalha na prática, ou seja, colocar em prática esses conceitos, esse enfoque, né, de otimização do Taguchi? Construindo isso que a gente chama de o diagrama P. Um experimento de engenharia robusta, a parte mais assim, estrutural de um experimento é construir esse diagrama aqui. Vou explicar as partes desse diagrama. Ok. Primeiro, reconhecer o seguinte fato, que todo produto ou processo foi criado, foi concebido para realizar certas funções técnicas para o cliente. Tá? Certas funções. Ou seja, o que é uma função técnica? É realizar um trabalho, né? Usar energia para realizar alguma ação técnica. É impossível você realizar qualquer tipo de ação, qualquer tipo de trabalho, sem transformar energia. Okay? Então, o que todo produto do planeta faz, produto ou processo, é transformar energia para realizar ações técnicas, funções para o cliente. Okay? E esse é o enfoque central da engenharia robusta. Esse conceito é chave e permite assim, abrir os horizontes para otimizações drásticas no desempenho dos produtos. Agora, para que haja transformação de energia, você precisa de dar energia para o sistema. Então, existe o que a gente vai chamar de... Perdão que aqui está em espanhol, tá? Então, a gente precisa dar energia aqui na entrada, e isso que a gente vai chamar de fator de sinal. A gente usa tradicionalmente a letra M, fator de sinal. O sistema, pelo nosso projeto, okay, usando certos fatores de controle, que a gente chama, né, são as variáveis de projeto que eu tenho que especificar, ok? E esses fatores de controle, esse projeto, né, vão realizar a transformação de energia e entregar algo útil para o cliente. Então, isso vai se manifestar energia útil para fazer o que o cliente quer. Entretanto, como o ambiente de manufatura, ambiente de uso, está na presença desses fatores que a gente chama de fatores de ruído, fatores que tendem a provocar variação, né, como variação de matéria-prima, variação das condições ambientais, fatores humanos, erros, tanta coisa. Esses fatores interferem negativamente na transformação de energia, reduzem a eficiência na transformação de energia e desvia a energia disponível para diferentes formas. Vai estar energia perdida, energia solta, e é isso que alimenta os problemas, que alimenta os sintomas de mau funcionamento. O que a gente quer é ajustar os fatores de controle numa condição robusta, numa condição ótima, para que o desempenho desse sistema se aproxime o máximo possível de uma função ideal, ou seja, uma relação uniforme, constante, entre sinal e resposta. Ok? Ou seja, quero entregar máxima energia útil e perder mínima energia em outras coisas. E aqui a gente pode, então, dar a receita geral para incorporar a robustez, ter um projeto robusto, incorporar a robustez ao projeto. Então, implementar a robustez no projeto é encontrar a melhor combinação dos fatores de controle que tornem a função do produto ou processo estável na presença dos fatores de ruído. Ou seja, se eu tento controlar diretamente os fatores de ruído, é isso que a gente muitas vezes tenta fazer,
eu fico num dilema, porque para controlar o ruído eu tenho que fazer algum tipo de sensor, tenho que fazer algum tipo de inspeção, algum tipo de controle, eu tenho que usar matéria-prima mais nobre, com menor tolerância, e tudo isso custa. Então, a tentativa de controlar diretamente o ruído aumenta o custo. Então, o que o Taguchi faz? Não é por aí. A estratégia de robustez do Taguchi é deixa o ruído à solta, ok? E torne o desempenho do produto insensível a esses caras, ok? Se a gente vai por essa linha, a gente consegue fazer essa mágica de ter desempenho de alta qualidade e mínimo custo simultaneamente. Agora, estamos no mundo de engenharia, o nome da coisa é engenharia robusta. E no mundo da engenharia a gente precisa medir, né, as coisas, quantificar as coisas. Então, precisamos de um indicador de robustez. Esse indicador é o que a gente chama de relação sinal-ruído, que do inglês SN é Signal to Noise Ratio, né, relação sinal-ruído. Conceitualmente, que depois se traduz esse conceito em termos de fórmulas de cálculo, tá? Conceitualmente é a relação entre a energia útil, medida aqui na saída do sistema, dividida pela energia perdida. E o que a gente quer sempre, em qualquer situação de otimização, estilo Taguchi, a gente quer usar esse indicador e maximizar isso aqui, ou seja, eu quero aumentar a eficiência na transformação de energia. Ok, esse é o indicador. A relação sinal-ruído, ela vem já usada há muito tempo na engenharia de telecomunicações. O que o Taguchi fez, sendo um engenheiro eletrônico de formação, foi tomar esse conceito, que era só usado na engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, e passou a generalizar a aplicação desse conceito para todo e qualquer produto ou processo. Originalmente, então, a relação sinal-ruído é essa, né? Você mede a potência do sinal, tipicamente um circuito elétrico, na potência do sinal na saída, dividido pela potência do ruído, outras coisas que não são sinal, e calcula numa escala logarítmica, que a gente chama, então, decibéis. Okay? Várias fórmulas que o Taguchi desenvolveu para os diferentes tipos de resposta que você pode encontrar numa situação de experimento, tem a ver com esse conceito aí, expressam exatamente esse conceito. E a gente está querendo sempre maximizar, né, aumentar esse número aí, da relação sinal-ruído. Então, qual que é o benefício de ter essa estratégia do Taguchi de maximizar a robustez, incrementando, né, a relação sinal-ruído? Esse é o benefício. Quanto mais a gente aumenta a robustez, menor será a variabilidade funcional e, muito importante essa parte, menos energia sobra para ser perdida em sintomas indesejáveis. Em outras palavras, se a gente assegurar um desempenho mais próximo do ideal, aumentando a relação sinal-ruído, a gente está reduzindo a variabilidade, reduzindo as perdas e, ao mesmo tempo, esse que é o coração, digamos, da abordagem do Taguchi, ao mesmo tempo você está matando os problemas de inanição. Você não deixa energia à solta, energia perdida, para alimentar problemas, para realizar uma ação técnica prejudicial. Okay? Então você direciona a energia disponível para que ela seja transformada no que realmente interessa, no que é útil para o cliente. Uma estratégia poderosíssima do Taguchi. Como que a gente faz isso na prática? Seguindo uma série de passos que a gente ensina num curso completo, Engenharia Robusta. A propósito, esse curso está disponível já na plataforma resolve.guru. Eu vou deixar aí na descrição o link de acesso. É um curso completo de Engenharia Robusta aí. Inclusive com prova, com certificação e tudo. Ok, então a gente segue esses passos. Eu vou ilustrar esses passos num caso, estudo de caso, para que você tenha uma ideia do início, meio e fim de um experimento de engenharia robusta. Um estudo de caso realizado na Nissan também, bastante tempo atrás. Por que eu coloquei esse estudo aqui? Porque é um caso exemplar. Né? É um exemplo exemplar de como que a engenharia robusta pode nos ajudar a romper paradigmas técnicos, a encontrar regiões inexploradas de otimização. E esse paper aqui, esse artigo, né, que foi publicado, ele rompeu um paradigma da indústria de fabricação de engrenagens na época. E esse paradigma era que não se pode usar aço duro, para poder ganhar tempo fazendo indução eletromagnética, tratamento superficial, né, por indução eletromagnética. A tradição mandava que tem que usar o tratamento por imersão em óleo, que tomava em torno de 8, 10 horas de tempo de ciclo de processo, para então poder fazer a usinagem. Né?
E o paradigma era isso, era isso. Se você quer agora sair dessas 8, 10 horas e fazer indução eletromagnética, tratamento por indução, e isso pode ser feito em 1 a 2 minutos, tremendo ganho de produtividade. Para fazer isso tem que colocar mais carbono na liga do aço. Ao fazer isso, a dureza do aço, a dureza média, sobe drasticamente, incrementa aí, esse artigo conta, né, incrementa 30 ROC-LC, tremendo incremento de dureza. E não só a média incrementa, senão também a variação aumenta. E agora essa variabilidade da dureza num nível muito mais duro do aço é que prejudicava a qualidade dimensional, né? Então havia dispersões nessa forma complexa que é uma engrenagem, né? Dispersões de dimensões aí, e isso dava problemas de ruído, vibração, desgaste, etc. Então esse era o paradigma, não dá para fazer isso aí. Eles foram desafiar o paradigma. Vamos encontrar uma condição robusta que permita usinar o aço duro, né, mesmo diante desse ruído de variação da dureza. Esse foi o objetivo, né, a referência do artigo está aí. Então, vamos lá na construção daquele diagrama P. A função ideal, né, o processo existe para reproduzir uma forma, né, com as medidas especificadas, uma forma complexa como é uma engrenagem. O que a gente dá de sinal para esse sistema? É a programação. Né? Você faz o programa, máquinas de controle numérico, para que essas medidas programadas sejam reproduzidas na peça. Então, a nossa função ideal, a relação ideal entre o valor programado e o valor real, da dimensão, a cota real na peça, é essa aqui, uma retinha passando pela origem, uma retinha 45 graus. Ou seja, se eu programo uma cota de 5 milímetros, na peça deve sair exatamente 5 milímetros. O que medir durante o experimento, né? Em vez de medir engrenagens, que é difícil de medir, né? É muito complexa a forma, eles usaram corpos de prova desse jeito aqui, né? Um corpo de prova visto de cima e aqui vista lateral. Okay? Primeiro porque é mais fácil medir isso aqui, mais fácil de medir, dá menos erro de medição, torna o experimento, as medições mais precisas, mas o principal motivo é que esse corpo de prova aqui permite explorar toda uma gama de cotas em diferentes orientações no espaço, desde valores pequenos a valores grandes, de maneira que o objetivo do experimento não era apenas melhorar a qualidade da engrenagem X, né? Eles queriam melhorar a tecnologia de usinagem de aço duro para qualquer tipo de peça que pudesse vir a ser usinada nesse processo no futuro. Okay? Construindo o diagrama P, aqui estão separados dois grandes grupos de fatores. De um lado, fatores de controle, que são aquelas variáveis que a gente pode mudar sem aumento do custo. E aqui, fatores de ruído, que é aquelas que a gente ou é impossível controlar ou se a gente tenta controlar, aumenta o custo. Entre esses fatores de ruído, o principal, mais forte, é justamente o que eu expliquei da dureza do material, da dureza do aço. No experimento, o que eles variaram? Então, o ruído foi variado em condições extremas, intencionalmente colocando, ora, um aço no extremo inferior da dureza, ora, um aço no extremo superior da dureza. Né? A ideia aqui da estratégia de robustez do Taguchi é forçar a variação em cima dos fatores de controle, e desse cruzamento, justamente daí vem a informação valiosa de qual é a condição robusta de cada fator. Os fatores de controle foram 8, né? 7 em 3 níveis, 1 de 2 níveis, okay? Ou seja, é bastante informação que vai ser gerada aí. O design space, número de possíveis combinações, nesse caso aqui, 7 variáveis em 3 níveis e 1 de 2, o número total de combinações, ou seja, o tamanho desse design space é de 4.374 possibilidades. Foram realizados apenas 18, uma fração muito pequena das 4.374, mas com uma propriedade de que a forma de realização do experimento, seguindo o que a gente chama de um arranjo ortogonal, permite separar, isolar o efeito de cada fator de controle e identificar a condição ótima, como a gente vai ver aqui. O fator de sinal, né, cada cota desse corpo de prova é uma cota programada, é um sinal que a gente está dando para o processo para reproduzir na peça aquela cota. E existem 66 cotas aqui, diferentes, qualquer distância aqui entre os dois pontos. Okay? Como que tudo isso é variado no experimento, o layout do experimento? Então, os fatores de controle, de A até H nesse caso, os 8 fatores de controle, são variados em 18 combinações, 18 rodadas do experimento, né?
E os níveis, a forma de variar os níveis de uma maneira matematicamente balanceada, né, está dada aqui por esse arranjo ortogonal. Okay? Aqui define, então, como combinar os vários níveis de uma maneira que depois eu consiga isolar, separar o efeito e poder decidir sobre qual o nível robusto da resposta. Então aqui, nesse arranjo ortogonal, a gente está variando os fatores de controle. Do outro lado aqui, sobre os fatores de controle, a gente vai impor a variação do ruído, fabricando em cada rodada do experimento 2 corpos de prova. Forçando a variação da dureza para menos, ok? Ou seja, condição que a gente chamou de N1. E aí eu tenho as 66 medições da peça fabricada nessa condição, de aço menos duro, na condição N1. E o outro extremo, fabricando outro corpo de prova na condição N2, e a gente vai ter outros 66 valores. A partir desses valores, onde está imposta a variabilidade, né, pelo ruído, em cima dos fatores de controle, a gente vai calcular a relação sinal-ruído. Os detalhes de cálculo, da forma, essa coisa, não é o assunto aqui. Eu só quero passar uma visão geral, estou passando por cima de vários detalhes técnicos aqui. Então, no final, a gente vai ter aqui dessa maneira, depois de ter construído 18 vezes 2, 36 corpos de prova, um experimento bastante eficiente, você vai ter no final, resumo da história, 18 valores da relação sinal-ruído. E aqui é simplesmente construir gráficos das médias, né, da resposta para cada nível dos fatores de controle. Esse gráfico aqui, que nos leva a identificar a condição ótima. Por exemplo, fator A, né, que a gente tem que decidir, fator A, se você voltar aí no... Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, fator A. Fator A é a direção do corte da ferramenta. Nível 1 para cima, nível 2 para baixo. O gráfico aqui está me dizendo que existe uma diferença, ok? Aparentemente a diferença é pouca, né? Mas nada são 2 decibéis. Não esqueça que decibel é uma escala logarítmica. Então, 2 decibel não é pouca coisa. Então, se eu tenho que programar corte para cima ou para baixo, melhor programar para cima, que é o nível A1, porque isso contribui para aumentar a relação sinal-ruído. E a gente está vendo, então, que todo fator aqui de controle tem o seu ponto de máxima contribuição à robustez, aumento da robustez. Existem fatores aí muito fortes. Por exemplo, esse fator D aqui. O que é o fator D? O fator D é a dureza, né, o material da ferramenta, a dureza da ferramenta. Okay? Ele estava usando aqui o nível 2 de dureza. Estavam aqui, nesse nível de robustez. O experimento está dizendo o seguinte: se você usar material de ferramenta menos duro, vai ser um desastre. A robustez sofre muito. Mas se você aumentar a robustez para esse nível 3 aqui, só isso aí já ganhou 6 decibéis. Para você ter uma ideia, cada 6 decibéis que incrementa na relação sinal-ruído, o desvio padrão divide pela metade. Então você duplica a capacidade do processo a cada 6 decibéis. Então, só esse fator aqui já faz isso. Então, combinando os outros numa condição ótima, o ponto aí de máxima relação sinal-ruído, você consegue identificar a condição ótima e compara isso em relação à condição inicial. Só coincide 2 valores aqui, A1 e G2. Todos os demais não estavam na condição ótima, e isso partindo de gente com muito conhecimento do processo. Okay? E isso é típico da engenharia robusta. O design space é muito grande. Por mais competência técnica que a gente tenha, conhecimento tecnológico, é praticamente impossível você, na base do tentativa e erro, né, você achar no design space, que é muito grande, essa combinação ótima. E aqui está o método para que, em um experimento de pequena escala, você consiga achar essa combinação ótima. Ok. Ajustando o processo nessa condição, né, que não é nenhuma daquelas 18, então isso nos obriga a fazer um experimento confirmatório. A partir dos dados do experimento é possível fazer uma previsão, assumindo que aqueles efeitos que a gente está vendo no gráfico são aditivos, ou seja, que não há interação. Foi feito na prática, na condição ótima, e foi confirmado grande parte dessa aditividade. Ou seja, de 23,5 confirmou 19,4. Está bem próximo, significa que essa condição é robusta, é estável e é reproduzível em alta escala de manufatura. Com isso, eles romperam o paradigma da indústria. Resultado final, conseguiram ajustar o processo para usinar o aço mais duro. Esses 19 decibéis de ganho da relação sinal-ruído significou reduzir por 10 a variabilidade dimensional,
ok? Se essa era a dispersão de uma cota, agora na condição ótima é essa aqui. Né? Muito mais preciso o processo na reprodução das cotas programadas. Outra coisa que eles observaram, que era uma dor de cabeça que eles tinham, era o acabamento superficial. A essa condição ótima, que reduz a variabilidade dimensional, também dava o melhor acabamento superficial. Você poderia estar pensando aí que foi sorte, mas não é sorte. Isso é consequência da estratégia de otimização do Taguchi, focando o aumento da relação sinal-ruído, que tem a ver com uso mais eficiente da energia. Porque, pensa um pouquinho, para você fazer uma superfície com mau acabamento, rugosidade, imperfeições superficiais, isso consome energia. É como se eu quisesse fazer um trabalho de danificar a superfície. Isso consome energia. Agora, essa energia na condição ótima já não está mais disponível, né? Ela é direcionada para fazer o que o processo tem que fazer. Isso aqui então não é sorte, é consequência. Também não é sorte, e eles observaram isso, um aumento na durabilidade das ferramentas, porque para desgastar uma ferramenta também consome energia. Agora essa energia já não está disponível, desgaste de ferramenta, né? Acabamento superficial, todos esses sintomas desaparecem, ok? E tudo isso sem aumentar um centavo de custo, tá? Usando os recursos tecnológicos que já estavam aí, só fazendo ajuste fino de variáveis. Ok, com isso nós terminamos esse terceiro vídeo. Então eu faço convite, se você ainda não é assinante do portal de conhecimento Resolve.guru, que você o faça. Tá? Os detalhes estão aí nesse link, vou deixar também na descrição. Veja lá, quantidade de cursos de ponta, conhecimento de ponta que estão lá disponíveis nessa plataforma. E eu espero as suas perguntas, dúvidas, comentários. Coloca aí na seção de comentários e eu vou responder a todos eles. No próximo vídeo, que vai ser o último da série, a gente vai estar falando sobre a integração do Tris e Engenharia Robusta, como é que esses dois formam aí uma dupla perfeita, não é? Ao longo de um ciclo de desenvolvimento, de melhoria, de um produto, de um processo. Até mais, colega.